Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, mas que é preciso falar, né? Algumas pessoas me falaram assim, nossa, tem tratado de assuntos às vezes meio pesados, meio sérios. Gente, são assuntos que precisam ser falados, né? Igual quando eu trouxe o Daniel aqui pra gente falar do suicídio, eu recebi um monte de mensagens, as pessoas falam assim, nossa, que assunto pesado, ai, ninguém fala sobre isso. Então assim, estou conversando hoje com a doutora Viviane Leite. Tudo bem, Viviane? Tudo bem, obrigada pelo convite, Nicolas. Sou eu que agradeço. E a gente tá falando porque rim é um assunto muito sério, né, gente? Porque a doutora estava me falando que quando ele começa muito silencioso, não é, Viviane? E aí, quando a gente descobre, ele já tá um pouco mais sério, né? Às vezes descobre já numa fase muito avançada e que não tem tanto recurso, né, do que a gente possa fazer. Então, o ideal é sempre fazer um diagnóstico precoce. Quem trata do rim é o nefrologista. Isso, existe muito essa confusão do nefrologista com o urologista. O nefrologista, ele faz a parte clínica, então o funcionamento do rim é uma especialidade nossa. Além dos distúrbios de eletrólitos, como potássio, sódio, magnésio, cálcio, esse ajuste é o nefrologista também que é o responsável. Quando a gente fala de urologista, parece que a gente vai falar de pedra no rim. Né? Não é só pedra no rim. E falando em pedra no rim, Viviane, conta pra mim então, qualquer problema de rim, igual a gente estava falando que às vezes é silencioso, então não é qualquer problema no rim. A pedra é porque ela avisa, né? A pedra na hora do cálculo sente uma dor muito intensa, então por isso que é tão popularizado. E não é por menos, né? 10% da população sofre de cálculo renal na vida, então é comum, por isso que a população sabe mais sobre isso. Em relação à perda de função renal, como é silencioso, então fica muito restrito as pessoas às vezes pensarem só naqueles pacientes que fazem hemodiálise. Mas é muito mais frequente do que se imagina. As principais causas de insuficiência renal são diabetes e hipertensão. Quantas pessoas não têm essas duas patologias, né? Então é muito comum, é importante falar sobre saúde renal, é importante fazer exames que detectem precocemente se existe alguma alteração desse funcionamento. Então, para fazer esse exame precocemente, a gente vai fazer através de um check-up, que é para todo mundo fazer check-up, tá, gente? Até para você falar, mas eu não tenho plano de saúde. Dá pra fazer sim, tá? Vai procurar, tem que fazer check-up, a gente precisa cuidar da saúde, que é o bem que você tem, porque tudo você pode esquecer um pouquinho, deixar um pouco de lado. Saúde não, tá? Porque com saúde você nem trabalha, se não tiver saúde. Isso mesmo. E é muito fácil, é através de um exame de sangue, que é a dosagem da creatinina, tá? E o exame simples de urina, um EAS, um exame simples de urina, que ali a gente dá várias informações importantes para nós. E quem geralmente faz, todos os médicos são capacitados para solicitarem esses dois exames. Então, sempre que for no ginecologista, né, mulher todo ano deve ir, urologista, ou cardiologista, então aquele seu médico de confiança, seu médico assistente, ele tem a capacidade sim de solicitar esses exames. E se tiver alguma alteração, ele encaminha para o nefrologista. As pessoas têm muito medo, né, parece, de procurar e achar, né? Mas se você não procurar, gente, você vai descobrir, já vai ser tarde. Então, assim, é porque eu acho que o medo das pessoas, Viviane, é falar assim, nossa, eu vou descobrir, eu já vou cair direto na diálise, na hemodiálise, né? E não é. Não é. É um tratamento mesmo. Tem muita coisa para fazer, sabe? E assim, até estive recentemente no congresso, no primeiro congresso Centro-Oeste de Nefrologia, que aconteceu em Brasília, e em 2025 vai ser aqui em Goiânia. E a gente teve a oportunidade de ver como a medicina está evoluindo rápido, né? Acho que tá tudo muito rápido, a gente descobrindo muitas coisas novas, e a medicina também. E na nefrologia não ficou para trás. Então existem várias medicações com impacto muito relevante no tratamento dos nossos pacientes, retardando essa perda de função renal, controlando perda de proteína, que é uma coisa muito comum nos nossos pacientes, principalmente diabético. Então, tem medicações muito promissoras chegando, né? Algumas já estão no mercado, outras chegando em breve. Até o tratamento de doenças específicas, que são as glomerulopatias, que é uma doença mais, as nefrites, talvez já tenha escutado falar esse termo, também surgindo muitas medicações que mudando completamente o percurso aí, o decorrer da doença. Viviane, tem muito mitos e verdades, né, em relação ao rim, em relação ao tratamento, em relação à hemodiálise. Mas uma das coisas que a gente ouve a vida inteira, desde pequeno, é assim: bebe água para não ter problema de rim. Isso é verdade?
É verdade, a água, ela Mas não é só, né? Não é só a água, isso é importante falar. Porque assim, a água realmente, para quem forma cálculo, quem tem infecção urinária, importante porque vai diluir aquilo, diminuir a chance de replicação das bactérias ou diminuir a chance de precipitação dos cristais, tá? Então é importante, a água realmente ela é importante para todo o funcionamento do nosso organismo, do intestino, para as cefaleias, né, para o funcionamento do coração, tudo a gente precisa de água. E para o rim não é diferente. Só que não é só água. A gente precisa de uma alimentação equilibrada, sair do sofá, né, e fazer uma atividade física. Então, hábitos de vida saudáveis também contribuem para a saúde renal. Então, a água é legal. E o que eu não poderia, que as pessoas geralmente comem no dia a dia, bebem no dia a dia, o que faz com que eu tenha cálculo? Porque eu fiquei sabendo que tem pessoas que têm predisposição já, né? E tem outras que não vão ter nunca. Nós temos fatores genéticos que favorecem a formação dos cálculos. Então também não é só alimentação, não é só água. Tem fatores genéticos que predispõem. E hoje a gente também consegue fazer toda essa investigação metabólica. Por isso, esse papel geralmente é do nefrologista, tá? Até esses dias um paciente falou: doutora, eu posso marcar uma consulta com você? Porque nunca me encaminharam, mas eu formo tanto cálculo que eu tenho vontade de saber. Sim, gente, é possível a gente fazer toda essa investigação e descobrir o porquê. Então, sabendo dessa causa, nós temos fatores que predispõem e temos fatores que protegem. E às vezes é falta desses fatores de proteção que estão presentes principalmente nas frutas e nas verduras. Então, a nossa alimentação ela é muito importante, né, nessa formação de cálculo, tá? E o sal. O sal é um grande vilão realmente, tá? Em quem forma cálculo, quem tem pressão alta, né? O sódio realmente deve ser evitado. E como que a gente evita isso? Só aquele sal que eu coloco na comida? Não, nos industrializados. Tá? Que é pior. A absorção é maior e a quantidade de sódio é infinitamente maior. Sabe o que você pode fazer, que você está em casa? Passa a olhar o rótulo das coisas. Vocês vão perceber que aquele macarrãozinho instantâneo, por exemplo, grande parte do sódio dele não está no macarrãozinho, está naquele saquinho que vem o tempero. Ali é muito sódio. Mas tem gente, eu tenho uma amiga, por exemplo, que adora o lame, né? Que é aquele macarrãozinho. Dá pra você comprar aquilo lá fora do negócio, tá? Da marca. Mas se você comprou ele, eu mesmo, quando eu resolvi um dia comprar e experimentar, eu mesmo temperei. Né? Pode fazer o seu molho ali, né? Que tudo bem, vai ser mais saudável do que você realmente utilizar aquele tempero pronto. Evita coisa industrializada. E aprenda a ler, né? Lá tem a quantidade de sódio. É igual tem a quantidade de açúcar. Se vocês souberem o tanto que é bom ficar sem comer açúcar durante um tempo, né? As pessoas não acreditam, mas eu tava lendo sobre isso também, eu não dou conta ainda, né? Mas eu já tentei, mas eu já diminui bastante. Aqui mesmo, por exemplo, o Simar fala: quer café? Eu falo assim: quero. Aí quer com açúcar? Não, eu já tiro. Mas a gente também não pode ficar de adoçante a vida inteira não, tá, gente? Eu tenho uma prima que é nutricionista e fala isso pra mim. Não pode ficar de adoçante, a não ser que seja necessário, né? O adoçante também faz mal. Realmente, né? Mas você conseguir ficar sem é melhor. Viviane, então já que a gente tá falando de sal líquido é pior. Porque na minha cabeça parece que eu salgo com aquilo. Com sal líquido? A questão é que provavelmente você vai usar mais. Tá? Então tenha mais conteúdo de sódio ali do que o sal o sal sólido. Então tem que ter esse cuidado. Provavelmente quando a gente coloca o líquido, você usa uma quantidade maior. De usar aquilo, eu salvo tudo com aquilo. Então assim, a gente já falou da água. O que é legal assim, além do sal, eu evitar? E o que é bom eu ingerir? Para que eu não tenha problemas de rim. Não é só o cálculo, não. Problemas mesmo, né? Rim. Uma coisa que é importante a gente falar... Um monte de coisa a gente já falou, tá, gente? Já falou de exercício, a vida sedentária, né? É muito importante a gente falar da automedicação. Então, evitar essa automedicação de, eu senti dor, vou ali tomar uma medicação, né? Vai na farmácia, eu preciso de uma injeção porque eu não tô aguentando dor aqui nas costas. E aí sempre vai ser um anti-inflamatório, né? É o que é mais barato, é o que é mais acessível. Então, a gente tem que ter esse conhecimento de que o anti-inflamatório, ele pode sim fazer mal para a saúde. Ele pode sim prejudicar o funcionamento do rim, tá? Então, evitar essa automedicação. Às vezes precisa, mas também fazer um uso curto ali, 3 dias, 5 dias no máximo. Agora, tem pessoas que usam todos os dias há muitos anos, né? Isso vai trazer um impacto para a saúde renal dessa pessoa.
Tá? Isso é muito complicado, né? Mas também tudo que você se auto faz sem perguntar a alguém dá problema. Exatamente. Uma hora ou outra vai dar problema. Então, evitar, se eu tivesse que falar evite anti-inflamatório, tá? Em relação à alimentação, evite o sal. Agora, o que pode fazer bem para a saúde, né? Para o funcionamento do rim? A água e as verduras e as frutas, que tem muitos fatores de proteção ali. Viviane, tem muitos. Então você estava falando daquela hora dos medicamentos, dos tratamentos. Tem muita coisa legal, né? Que se a pessoa, qualquer pessoa pode ler, tá, gente, sobre isso. Tem muita coisa legal surgindo, né? Principalmente na sua área específica. E que as pessoas podem, igual alguém te perguntou se podia fazer a consulta, né? Eu entendo assim, se eu tive um cálculo e eu vou procurar um urologista, vai resolver, mas se ele voltou, já não é para esperar ter outras vezes, né? Já é bom, segunda vez já é bom ficar... Já é bom fazer a investigação, porque é sinal de que tem algum desequilíbrio, né? Tem algum desequilíbrio entre sangue e urina que está favorecendo a formação dos cálculos, então precisa investigar. Né? E ficar atento aos exames de rotina, creatinina, o exame de urina, porque às vezes até o colega médico ali passa despercebido, né? Não faz a conta que a gente precisa fazer um cálculo, parte da creatinina, mas a gente faz um cálculo da taxa de filtração desse rim. Então, às vezes, se não faz esse cálculo, quando chega também já chega muito alterado. Porque eu percebo que parece que tudo afeta o rim, né? Tudo assim, tanto do lado bom quanto ruim, mas tudo passa por ele. Tudo. Eu falo, tudo que a gente come, ou passa pelo fígado, ou passa pelo rim. As pessoas que tendem a tomar muita vitamina, né? Vitamina de manhã, à tarde, à noite, aquela quantidade excessiva de comprimidos, aquilo vai acabar interferindo em alguma coisa, ou vitamina é sempre bom? Nós estamos nesse momento de reposição de vitaminas e suplementos, como se fosse algo realmente normal, banal. Nós temos que ter cuidado com isso. O excesso de vitamina também pode fazer mal à saúde, inclusive à saúde renal. Principais vitaminas que eu vejo que possa dar problema renal, a vitamina C, ela aumenta o oxalato e mais de 50% dos cálculos. Todo mundo acha que pode beber, né? São oxalato de cálcio. Na pandemia a gente viveu isso, né? Todo mundo tomava aí vitamina C diário por muito tempo. Então, 1 grama de vitamina é muito pra gente fazer esse uso. O que nosso corpo precisa geralmente vai estar presente nas frutas ali, não precisa de ficar suplementando. Então tem que ter cuidado com essa suplementação. Então a vitamina C está relacionada muito ao oxalato e formação de pedra, tá? Mais de 50% são de oxalato de cálcio, então você vai ficar aumentando o oxalato. Vitamina D, tá? A vitamina D, ela acaba aumentando a absorção de cálcio e esse cálcio tem que sair, né? Se a gente aumenta muito o cálcio... Vitamina D é aquela que pega com o sol, né? Exatamente. Só tomar sol. E a reposição virou uma coisa banal. Eu acabei de atender uma senhora de 97 anos em que foi indicado para ela fazer uma reposição de 600 mil unidades de vitamina D, algo assim surreal, né? Isso vai trazer consequências. Então, a gente tem que ter cuidado. É nossa responsabilidade prescrever, é nossa responsabilidade como médico saber das complicações que isso pode dar, mas, infelizmente, a gente também vive num momento em que as coisas se banalizaram. Então, cabe ao paciente ter esse discernimento e é importante a gente falar isso. Então, quando a gente fala de vitamina é uma coisa, agora se a gente então entrar no assunto suplementos, aí o negócio é pior. Aí piora um pouco. Mas assim, suplementos, alguns suplementos a gente já tem estudos que são benéficos, tá? Então a creatina, eu não sou uma pessoa anti-suplemento, não. Só que cada paciente precisa ser avaliado e ver a indicação realmente daquele uso, tá? E monitorar. Uma coisa que está muito na moda, e eu tenho muitos pacientes, então acho que vale a pena a gente falar aqui para o seu público, que a creatina, ela vai alterar esse exame de creatinina que eu tanto falei aqui. Então, a gente perde esse parâmetro para avaliar a função renal. A gente precisa usar outros exames, tá? Que não são disponíveis no SUS e nem na rede de convênio. Mas a gente consegue avaliar a função renal. Mas é importante saber que a creatinina não serve para avaliar a função renal. Se você toma suplemento e toma escondido e compra de alguém que não deveria em vez de procurar um médico, se você for algum médico, não só a função da doutora Viviane, mas qualquer médico, você vai ter que contar para ele. Ele é igual psicólogo, você vai ter que contar, não pode mentir não.
Porque senão você tá tomando essas coisas meio absurdas e ele vai estar procurando alguma coisa e ele não vai encontrar, né, Viviane? Exatamente. Aí você faz vários exames e fala, gente, mas por que essa função renal tá alterada? E ainda houve, o médico não consegue resolver, vou procurar outro. A gente tem que realmente, durante a consulta, viramos assim, investigadores ali, a gente tenta sempre perguntar, mas como as pessoas acham que suplemento não é remédio, esquece de falar. Uma coisa que eu pego e que demora às vezes assim, no final da consulta, que a pessoa fala, doutora, eu tô tomando isso, cápsula de açafrão. Cápsula de açafrão é algo assim super comum de encontrar os pacientes usando. E o açafrão é um anti-inflamatório natural, então não preciso nem repetir, né? Entendi. Porque eu sou É mesmo, porque eu já tinha ouvido falar nisso, na cápsula de coisa, e essas cápsulas de colágeno que tem por aí, né? Porque colágeno eu sei que é importante pra gente, mas tudo numa quantidade, né? Controlada equilíbrio, e com o médico indicando. Exatamente. Né? Viviane, foi muito bom conversar com você. A gente quase nunca ouve falar em nefrologia, né? Teve uma vez, quando eu fui me interessar por isso, é que eu passei de frente a uma clínica e falou assim, clínica de nefrologia. Eu falei, gente, o que deve ser nefrologia? Aí eu fui direto e olhar, né? Eu falei assim, tá interessante, muito legal. E aí já tinha um tempo que eu queria conversar sobre isso, e justamente aquilo que você falou no início, que tem uma diferença do urologista para nefrologista. Então, assim, eu achei muito legal o nosso assunto, o nosso tempo é pouco, mas com o tempo eu vou combinar de trazê-la de volta. Obrigada. Se deixar eu fico aqui falando, né, a tarde inteira. A gente também fala, então assim... E aí é legal a gente, sempre que você tiver alguma novidade, que você vê que é legal, avisa a produção, sabe? Eu acho assuntos assim, relacionados à saúde, e são coisas que as pessoas às vezes esquecem, né? Porque elas estão muito preocupadas com estética, com dermatologia, né? Que é importante também, tá, gente? Mas é porque eu tô falando isso. Né? E deixa algumas coisas, por exemplo, o rim. Principalmente quem está em academia, né? Que esquece, diz que precisa. Mas vamos falar sobre isso, né? Vamos sempre falar sobre isso. Sigam a doutora, tá passando o Instagram dela aqui para vocês o tempo todo. Sigam, perguntem, ela vai responder para vocês lá, tá? Viviane, obrigado. Obrigada a vocês. Podem perguntar lá, gente. Eu adoro responder, tá? Me ajudem lá também, se engajem, participem, que eu fico super à disposição, fico feliz em poder ajudar. Eu sempre peço para quando vem aqui as pessoas responderem as pessoas, porque às vezes, né, tem gente que não gosta muito de... Mas responde, é legal. São dúvidas que às vezes aquela pessoa que está com dúvida, ela vira um paciente seu, né? Então tá. Obrigado para vocês que assistiram a gente até agora e aguardo vocês no próximo programa.